José, da prisão ao palácio. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria e reverência que damos continuidade à nossa jornada espiritual de 24 horas, desvendando as maravilhas da Palavra de Deus. Até agora, exploramos a criação do mundo e a fé de Abraão, tópicos fundamentais que nos ajudaram a compreender a magnificência do nosso Criador e a profundidade da fé em Deus. No primeiro vídeo, a criação do mundo, mergulhamos no relato de Gênesis sobre como Deus trouxe ordem ao caos e criou um universo cheio de vida e potencial. Refletimos sobre a grandiosidade de Deus, a importância de cada elemento da criação e como podemos ver a mão de Deus em nossas próprias vidas. No segundo vídeo, a fé de Abraão, exploramos a jornada de Abraão, um homem que demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias pareciam impossíveis. Vimos como Deus fez promessas grandiosas a Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e como Abraão confiou plenamente nessas promessas, tornando-se um exemplo de fé e obediência para todos nós. Se você não teve a oportunidade de assistir a esses vídeos, os links estão na descrição deste vídeo. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Hoje, mergulharemos na inspiradora história de José, um relato de perseverança, fé e redenção. Veremos como Deus pode transformar circunstâncias adversas em bênçãos e como a fé pode nos sustentar em meio às provações. Preparem-se para uma viagem espiritual que iluminará suas mentes e aquecerá seus corações. A história de José é uma das mais cativantes narrativas bíblicas, repleta de lições profundas sobre resiliência, confiança em Deus e a capacidade divina de transformar tragédias em triunfos. A jornada de José, desde a traição de seus irmãos até sua ascensão ao segundo mais poderoso no Egito, é um testemunho da fidelidade de Deus e da força da fé. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, uma traição que poderia ter destruído sua vida e sua fé. No entanto, José manteve sua confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Ele foi injustamente acusado e preso, mas mesmo na prisão, ele se destacou por sua integridade e sabedoria, ganhando a confiança dos guardas e de seus companheiros de prisão. A virada na vida de José veio quando ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. Com a ajuda de Deus, José interpretou corretamente sonhos, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como segundo no comando do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de abundância para que o país pudesse sobreviver aos anos de fome. A ascensão de José ao poder não foi apenas um triunfo pessoal, mas uma realização do plano de Deus para salvar muitas vidas. Durante a fome, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento, sem reconhecer que o governante poderoso diante deles era o irmão que haviam vendido como escravo. José poderia ter buscado vingança, mas escolheu perdoá-los, reconhecendo que Deus havia usado suas dificuldades para um bem maior. Essa reconciliação é um dos momentos mais emocionantes da história bíblica, mostrando o poder do perdão e da restauração. Nesta sessão, faremos uma análise detalhada de cada parte da história de José, explorando cada evento com profundidade e trazendo à tona detalhes contextuais e históricos que enriquecem nossa compreensão. Além disso, discutiremos como aplicar as lições da vida de José em nossa própria caminhada, fornecendo exemplos modernos que refletem os mesmos princípios. Momentos de reflexão e oração serão inseridos ao longo da narrativa, ajudando-nos a internalizar as lições e a nos conectar mais profundamente com a mensagem divina. Testemunhos contemporâneos serão compartilhados para ilustrar como os temas da história de José ressoam em nossas vidas hoje. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também os acolheu e cuidou deles. A história de José nos ensina sobre o poder do perdão e a importância de ver o propósito de Deus em nossas circunstâncias.
Mesmo as situações mais dolorosas podem ser usadas por Deus para um bem maior. Devemos buscar perdoar aqueles que nos feriram e confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas para seu propósito. Pense em como você pode buscar o perdão e a reconciliação em suas relações. Como você pode ver o propósito de Deus em suas circunstâncias, mesmo nas situações mais dolorosas? Vamos dedicar alguns momentos para reflexão e oração. Senhor, ajuda-nos a perdoar e a buscar reconciliação em nossas relações. Dá-nos a fé para ver o teu propósito em nossas circunstâncias, mesmo nas situações mais dolorosas. Que possamos confiar em ti e seguir o exemplo de José. Amém. A história de José é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da força da fé. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, vivendo com confiança em Deus e buscando sua presença em todas as circunstâncias. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada espiritual e encorajamos você a continuar explorando a palavra de Deus conosco. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos nós enquanto continuamos nossa jornada através das maravilhas de sua palavra. Amém. Tag análise detalhada da história de José. José e seus irmãos, Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 11. José, o filho amado de Jacó, era o mais novo de 11 irmãos. Ele recebeu uma túnica de muitas cores, simbolizando o amor especial que seu pai tinha por ele. No entanto, esse favoritismo gerou ciúmes entre seus irmãos, culminando em ódio e ressentimento. Para piorar a situação, José teve 2 sonhos proféticos nos quais ele viu seus irmãos se curvando diante dele, o que inflamou ainda mais a animosidade deles. O favoritismo de Jacó para com José é uma lição sobre os perigos da parcialidade dentro da família. Jacó, tendo experimentado favoritismo na própria família, deveria saber das consequências desse comportamento. No entanto, o amor especial que ele nutria por José acabou semeando sementes de discórdia. A túnica de muitas cores, um símbolo de honra e distinção, tornou-se um ponto de contenda entre José e seus irmãos, refletindo como privilégios aparentes podem incitar ciúmes e ressentimentos profundos. Os sonhos de José, que ele compartilhou com seus irmãos e seu pai, foram vistos como uma arrogância juvenil. Em um dos sonhos, ele via seus feixes de trigo se levantando e os feixes de seus irmãos se curvando diante do dele. No segundo sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Estes sonhos não eram meras fantasias, mas visões proféticas dadas por Deus. Eles anunciavam o futuro papel de José como salvador de sua família, mas na falta de entendimento e no calor do ressentimento, seus irmãos interpretaram esses sonhos como um insulto à sua autoridade e posição. Reflexão. Pense em momentos na sua vida onde você sentiu inveja ou foi alvo de inveja. Esses momentos podem ser difíceis de lembrar, mas são importantes para o nosso crescimento espiritual. A inveja é um sentimento corrosivo que pode distorcer nossa percepção da realidade e levar-nos a agir contra aqueles que amamos. Ela nasce da comparação, da sensação de que algo que outro possui deveria ser nosso. Quando não tratada, a inveja pode envenenar relacionamentos e corroer a paz interior. Lembre-se de que Deus tem um plano para cada um de nós. A Bíblia nos ensina que todos somos únicos e especiais aos olhos de Deus. Não há necessidade de comparar nossas bênçãos com as dos outros, pois o que Deus tem para nós é perfeito em seu tempo e em sua vontade. A história de José é um exemplo poderoso disso. Ele foi alvo da inveja de seus irmãos, o que o levou a enfrentar grandes adversidades. No entanto, José manteve sua fé e confiança em Deus, e no final, ele foi elevado a uma posição de grande poder e influência, demonstrando que os planos de Deus são sempre superiores aos nossos. Quando sentimos inveja, é essencial lembrar que o amor e o perdão são pilares fundamentais para viver em harmonia com os outros.
O ciúme pode nos cegar para as bênçãos que já possuímos e nos levar a um caminho de amargura e ressentimento. Em vez disso, devemos cultivar gratidão e contentamento, reconhecendo que cada um de nós está em uma jornada única e que Deus sabe o que é melhor para nós em todos os momentos. Como você lida com esses sentimentos de inveja? É um desafio constante, mas a resposta está em buscar a reconciliação e a paz. Reconheça esses sentimentos, ore por sabedoria e força para superá-los e busque maneiras de celebrar as conquistas dos outros. Ao fazer isso, você encontrará uma paz que só pode vir de saber que você está vivendo de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Reflita sobre momentos específicos onde a inveja pode ter impactado suas ações ou pensamentos. Talvez você tenha desejado o sucesso de um colega de trabalho, a prosperidade de um amigo ou até mesmo a felicidade em um relacionamento que viu de fora. Pergunte-se: como essas comparações afetaram sua própria paz de espírito? Como poderiam ter sido diferentes se você tivesse focado mais nas suas próprias bênçãos e no plano que Deus tem para você? Na história de José, vemos a devastação que a inveja pode causar. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme, o venderam como escravo. No entanto, o que eles planejaram para o mal, Deus transformou em bem. José, apesar de suas provações, manteve-se fiel e acabou sendo um instrumento de salvação para sua família e para muitas outras pessoas. Isso nos desafia a confiar que, mesmo quando enfrentamos a inveja dos outros ou lutamos contra nossos próprios sentimentos de ciúme, Deus pode usar essas experiências para um bem maior. Oração. Senhor, humildemente nos aproximamos de Ti, reconhecendo nossas fraquezas e pedindo a Tua ajuda. Vivemos em um mundo onde a comparação é frequente, e muitas vezes somos tentados a sentir inveja. Pai, ajuda-nos a lembrar que cada um de nós é especial aos Teus olhos e que o Teu plano para nossas vidas é perfeito. Ajuda-nos a lidar com sentimentos de inveja e ressentimento. Que possamos sempre buscar Teu amor e Tua graça para superar esses sentimentos destrutivos. Ensina-nos a celebrar as bênçãos dos outros e a confiar que Tu tens um caminho único e maravilhoso para cada um de nós. Senhor, quando nos sentimos pequenos ou insignificantes, lembra-nos de nossa identidade em Ti. Fortalece-nos para viver com gratidão, reconhecendo todas as boas dádivas que vêm de Ti. Que possamos olhar para a história de José e encontrar esperança em Tua capacidade de transformar situações difíceis em bênçãos. Dá-nos a sabedoria para reconhecer os momentos em que a inveja está se infiltrando em nossos corações. Concede-nos a força para rejeitá-la e substituí-la por amor e compreensão. Que possamos perdoar aqueles que nos invejam e buscar reconciliação com aqueles que possamos ter invejado. Amado Pai, pedimos Tua paz que excede todo entendimento, para que possamos viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua capacidade de transformar corações. Em nome de Jesus, Te pedimos estas coisas, confiando em Tua bondade e misericórdia. Amém. José vendido como escravo, Gênesis capítulo 37, versículo 12 ao 36. Movidos pelo ódio, os irmãos de José conspiraram contra ele. Primeiro, eles planejaram matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. Este ato de traição não foi apenas uma tentativa de se livrar de José, mas também uma violação do vínculo familiar sagrado. Os irmãos de José optaram pela violência e pela traição em vez de buscar a resolução de conflitos através do diálogo e do perdão. Eles o jogaram em uma cisterna, planejando deixá-lo morrer, mas a intervenção de Judá levou à decisão de vendê-lo como escravo. Esta decisão mudou o curso da vida de José e também a história de Israel. A venda de José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo,
é um reflexo sombrio de como o valor da vida humana pode ser trivializado. No entanto, mesmo nesse ato de traição, podemos ver a mão de Deus trabalhando em segundo plano. A venda de José para o Egito foi o início de um plano maior que Deus tinha para a redenção de sua família e para a nação de Israel. Aplicação prática: muitas vezes, enfrentamos traições e injustiças que parecem insuportáveis. No entanto, é importante lembrar que Deus pode usar essas experiências para nos moldar e nos preparar para algo maior. Assim como José, podemos encontrar força em Deus para superar a dor e a traição, confiando que Ele está trabalhando para o nosso bem. Pergunta para reflexão: você já se sentiu traído ou injustiçado? Como sua fé em Deus ajudou você a superar essas situações? Refletir sobre essas experiências pode nos ajudar a ver como Deus esteve presente, mesmo nos momentos mais difíceis, e como Ele usou essas situações para nos fortalecer. Oração: Senhor, em momentos de traição e injustiça, dá-nos a força para perdoar e a sabedoria para ver o Teu propósito em nossas vidas. Que possamos confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Amém. José na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 6. Apesar das adversidades, Deus estava com José. Ele prosperou na casa de Potifar e foi colocado como administrador de todos os bens de seu mestre. A integridade e a diligência de José foram reconhecidas e recompensadas, demonstrando que a fidelidade a Deus traz bênçãos, mesmo em circunstâncias difíceis. Na casa de Potifar, José demonstrou habilidades excepcionais de liderança e administração. Sua integridade e ética de trabalho impressionaram Potifar, que o colocou em uma posição de grande responsabilidade. Este período na vida de José nos ensina sobre a importância de manter nossa integridade e diligência, independentemente das circunstâncias. José poderia ter sucumbido ao desespero, mas escolheu confiar em Deus e trabalhar diligentemente, o que resultou em prosperidade e reconhecimento. Reflexão: pense em como você pode ser fiel e diligente em suas responsabilidades atuais, confiando que Deus está com você e o abençoará em seu trabalho. Como José, podemos encontrar oportunidades para demonstrar nossa fé através de nossas ações e nosso trabalho. Testemunho contemporâneo: há inúmeras histórias de pessoas que, apesar das dificuldades, mantiveram sua integridade e foram recompensadas. Pense em alguém que você conhece ou em uma figura pública que exemplifique essa virtude. Suas histórias podem nos inspirar a permanecer fiéis e diligentes em nossas próprias vidas. Oração: Senhor, ajuda-nos a ser fiéis em nossas responsabilidades e a confiar que Tu estás conosco em todas as circunstâncias. Que possamos refletir Tua luz em nosso trabalho e em nossas vidas diárias. Amém. A tentação e a falsidade. Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 20. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou e manteve sua integridade. Irritada pela rejeição, ela acusou falsamente José de tentativa de assédio, resultando em sua prisão. Esta tentativa de sedução e a subsequente acusação falsa são momentos críticos na vida de José. Sua recusa em ceder à tentação demonstra uma profunda fidelidade a Deus e uma firmeza de caráter. José sabia que ceder à tentação não só traria a confiança de Potifar, mas também desonraria a Deus. Sua integridade foi testada, e ele permaneceu fiel, mesmo sabendo que poderia enfrentar severas consequências. Aplicação prática: todos nós enfrentamos tentações em nossas vidas. A história de José, retratada na Bíblia, nos oferece um poderoso exemplo de como lidar com essas situações de forma íntegra e fiel a Deus. José, mesmo sendo vendido como escravo por seus próprios irmãos e enfrentando injustiças, nunca perdeu sua fé nem comprometeu seus valores. Ele manteve sua integridade, por isso, foi abençoado por Deus e elevado a uma posição de grande responsabilidade e honra.
A tentação faz parte da experiência humana, e cada um de nós lida com diferentes tipos de tentações diariamente. Elas podem variar desde pequenas mentiras, passando por desejos materiais, até a corrupção moral em várias formas. José enfrentou uma tentação particularmente difícil quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Sua resposta a essa situação foi clara e firme. Ele escolheu honrar a Deus acima de qualquer prazer temporário ou ganho pessoal. A integridade de José é um exemplo brilhante para todos nós. Ela nos mostra que, mesmo em meio às adversidades e pressões, devemos manter nossa fidelidade a Deus. Esta história nos ensina que a fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade, acima de qualquer ganho temporário ou prazer. A escolha de José de fugir da tentação é uma lição poderosa para nós sobre a importância de preservar nossa integridade. Pergunta para reflexão: quais são as tentações que você enfrenta em sua vida? Como você pode buscar a força de Deus para resistir e manter sua integridade? Refletir sobre essas perguntas pode nos ajudar a preparar nossos corações e mentes para enfrentar as tentações com a força de Deus. Cada pessoa tem suas próprias batalhas e tentações. Pode ser a tentação de comprometer nossos valores no trabalho para obter uma promoção ou evitar conflitos. Pode ser a tentação de buscar prazeres momentâneos que sabemos que são prejudiciais a longo prazo. Também pode ser a tentação de agir de maneira egoísta, colocando nossos desejos acima das necessidades dos outros. Ao refletir sobre as tentações que enfrentamos, devemos reconhecer nossas fraquezas, vulnerabilidades. Este reconhecimento é o primeiro passo para buscar a ajuda de Deus. José não confiou em sua própria força para resistir à tentação. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus para fazer a escolha certa. Da mesma forma, precisamos buscar a força e a sabedoria de Deus para enfrentar nossas tentações. Oração. Senhor, ajuda-nos a resistir às tentações e a manter nossa integridade. Dá-nos a força para escolher o teu caminho, mesmo quando enfrentamos pressões e desafios. Amém. Esta oração é um pedido sincero a Deus para nos guiar e fortalecer em nossas batalhas diárias. É um reconhecimento de que, sem a ajuda divina, somos fracos e vulneráveis às tentações. Ao buscar a orientação e a força de Deus, estamos convidando sua presença em nossas vidas e permitindo que Ele nos ajude a tomar decisões que honrem sua vontade. A importância de manter a fé. Além de resistir às tentações, a história de José também nos ensina a importância de manter nossa fé em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, e injustamente preso. Em nenhum momento ele desistiu de sua fé. Em vez disso, ele confiou que Deus tinha um plano maior para sua vida. Este aspecto da história de José é especialmente relevante para nós hoje. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem injustas ou insuportáveis. Podemos nos sentir abandonados ou desesperados. No entanto, a fé de José nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele está trabalhando em nossa vida de maneiras que talvez não compreendamos completamente no momento. José na prisão. Gênesis capítulo 39, versículo 21 ao 23. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. A fidelidade de José e a presença de Deus em sua vida continuaram a brilhar, mesmo nas trevas da prisão. Na prisão, José novamente demonstrou suas habilidades de liderança e sua confiança em Deus. Ele poderia ter se entregue ao desespero, mas escolheu confiar que Deus estava com ele e que havia um propósito em sua situação. Sua atitude positiva e sua diligência foram reconhecidas, e ele foi colocado em uma posição de responsabilidade. Reflexão: pense em como você pode encontrar propósito e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
A história de José nos ensina que Deus está conosco, mesmo nas situações mais sombrias, e que Ele pode usar essas circunstâncias para nos moldar e nos preparar para algo maior. Testemunho contemporâneo. Pense em histórias de pessoas que, apesar das adversidades, encontraram propósito e esperança em Deus. Suas histórias podem nos inspirar a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Oração. Senhor, ajuda-nos a encontrar propósito e esperança em Ti, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que possamos confiar que Tu estás conosco e que tens um plano para nossas vidas. Amém. José interpreta os sonhos da prisão. Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 23. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Suas interpretações se realizaram, com o copeiro sendo restaurado à sua posição e o padeiro sendo executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse libertado, mas ele se esqueceu de José. Este episódio destaca a habilidade de José de interpretar sonhos, um dom dado por Deus. Sua interpretação correta dos sonhos do copeiro e do padeiro mostra que Deus estava com ele, guiando e capacitando-o. No entanto, a ingratidão do copeiro também mostra a realidade da decepção humana e o desafio de esperar no tempo de Deus. Aplicação prática. Muitas vezes, podemos nos sentir esquecidos ou injustiçados. A história de José nos lembra de confiar no tempo de Deus e de usar nossos dons para sua glória, mesmo quando não somos imediatamente recompensados. A fidelidade de José em usar seu dom, mesmo na prisão, nos inspira a usar nossos talentos para Deus, independentemente das circunstâncias. Pergunta para reflexão: você já se sentiu esquecido ou injustiçado? Como você pode usar seus dons para a glória de Deus, mesmo em situações difíceis? Refletir sobre essas perguntas pode nos ajudar a ver como Deus pode usar nossas habilidades para sua glória, independentemente das circunstâncias. Oração. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo e a usar nossos dons para a Tua glória. Dá-nos paciência e fé para esperar em Ti, mesmo quando nos sentimos esquecidos ou injustiçados. Amém. José interpreta os sonhos do faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 36. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente se lembrou de José e mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado da prisão para interpretar os sonhos do faraó, que previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para preparar-se para os anos de escassez. A interpretação dos sonhos do faraó foi um ponto de virada na vida de José. Sua habilidade de interpretar sonhos não só o tirou da prisão, mas também o colocou em uma posição de grande influência e responsabilidade. O conselho de José foi visto como sabedoria divina, e ele foi rapidamente elevado a uma posição de autoridade no Egito. Reflexão: pense em como Deus pode usar seus dons e habilidades para abrir portas e criar oportunidades. A história de José nos ensina que, mesmo quando estamos em situações difíceis, Deus pode usar nossos talentos para nos elevar e nos colocar em posições de influência para seu propósito. Testemunho contemporâneo. Pense em histórias de pessoas que, através de suas habilidades e dons, foram capazes de superar adversidades e alcançar posições de influência. Suas histórias nos lembram do poder de Deus para transformar nossas vidas e usar nossos talentos para seu propósito. Oração. Senhor, ajuda-nos a confiar que Tu podes usar nossos dons e habilidades para abrir portas e criar oportunidades. Que possamos usar nossos talentos para a Tua glória e para o bem dos outros. Amém. José é levado a uma posição de autoridade. Gênesis capítulo 41, versículo 37 ao 57.
O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o colocou como segundo no comando do Egito, responsável por armazenar alimentos durante os anos de abundância e distribuí-los durante os anos de fome. José se casou com Asenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. A ascensão de José ao poder é uma prova do poder de Deus para transformar vidas. De escravo e prisioneiro, José se tornou o segundo mais poderoso no Egito, responsável por salvar muitas vidas durante a fome. Sua sabedoria e diligência foram reconhecidas e recompensadas. Aplicação prática. A história de José nos ensina que Deus pode nos elevar e nos colocar em posições de influência para seu propósito. Devemos ser fiéis e diligentes, confiando que Deus está trabalhando em nossas vidas para nos usar para sua glória. Pergunta para reflexão: como você pode ser fiel e diligente em suas responsabilidades atuais, confiando que Deus está trabalhando em sua vida para um propósito maior? Refletir sobre essa pergunta pode nos ajudar a ver como Deus está usando nossas circunstâncias para nos moldar e nos preparar para algo maior. Oração. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis e diligentes em nossas responsabilidades, confiando que Tu estás trabalhando em nossas vidas para um propósito maior. Que possamos usar nossas posições de influência para a Tua glória e para o bem dos outros. Amém. José reencontra seus irmãos. Gênesis capítulo 42, versículo 1 ao 38. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram ao Egito para comprar alimentos, sem saber que José era o governador. José os reconheceu, mas não revelou sua identidade imediatamente. Ele testou seus irmãos para ver se tinham mudado, pedindo que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, ao Egito. O reencontro de José com seus irmãos é um momento de grande tensão e emoção. José, que havia sido traído e vendido como escravo, agora estava em uma posição de poder sobre seus irmãos. Sua decisão de testá-los antes de revelar sua identidade mostra sua sabedoria e seu desejo de ver se eles haviam realmente mudado. Este teste não foi um ato de vingança, mas uma maneira de ver se seus irmãos estavam arrependidos e se podiam ser confiáveis. Reflexão. O reencontro de José com seus irmãos nos ensina lições profundas sobre perdão e reconciliação. Após anos de sofrimento e injustiças, José finalmente se reencontra com aqueles que o traíram e o venderam como escravo. Em vez de buscar vingança, ele opta pelo perdão e a restauração do relacionamento. Este é um exemplo poderoso de como devemos lidar com as traições e ofensas em nossas próprias vidas. José poderia ter usado sua posição de poder para se vingar de seus irmãos. No entanto, ele escolheu perdoá-los e reconciliar-se com eles, reconhecendo que Deus tinha um propósito maior em suas provações. Ele disse a seus irmãos: "Não tenham medo, sou eu, José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, não fiquem tristes nem furiosos consigo mesmos por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis capítulo 45 e versículo de 4 a 5. Esta história desafia cada um de nós a perdoar aqueles que nos traíram. O perdão é uma das atitudes mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras que podemos adotar. Ele não significa esquecer ou justificar o que foi feito, mas sim liberar o ressentimento e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ofenderam. Testemunho contemporâneo. Para ilustrar o poder do perdão e da reconciliação, podemos refletir sobre histórias contemporâneas, como o movimento de reconciliação na África do Sul após o Apartheid. Nelson Mandela, após ser preso por 27 anos, escolheu o caminho da reconciliação e do perdão, ao invés de vingança. Seu exemplo inspirou uma nação a buscar a cura e a unidade após décadas de segregação racial e injustiça. Mandela disse: "Perdoar liberta a alma. Remove o medo. Por isso, é uma arma tão poderosa."
Sua liderança e disposição para perdoar foram cruciais para a transição pacífica da África do Sul para uma democracia inclusiva. Este testemunho nos mostra que, embora o perdão possa ser extremamente difícil, ele tem o poder de curar feridas profundas e restaurar relacionamentos. Histórias como esta nos inspiram a olhar para nossas próprias vidas e considerar onde precisamos perdoar e buscar reconciliação. Elas nos lembram que, com a ajuda de Deus, podemos superar a dor e a amargura, permitindo que a graça e a misericórdia transformem nossas relações. Oração. Senhor, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos traíram e a buscar reconciliação. Que possamos seguir o exemplo de José, mostrando graça e misericórdia em nossas relações. Amém. Aplicação prática. Todos nós enfrentamos tentações em nossas vidas. A história de José nos ensina a importância de manter nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentamos pressões e tentações. A fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade, acima de qualquer ganho temporário ou prazer. A tentação faz parte da experiência humana, e cada um de nós lida com diferentes tipos de tentações diariamente. Elas podem variar desde pequenas mentiras, passando por desejos materiais, até a corrupção moral em várias formas. José enfrentou uma tentação particularmente difícil quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Sua resposta a essa situação foi clara e firme. Ele escolheu honrar a Deus acima de qualquer prazer temporário ou ganho pessoal. A integridade de José é um exemplo brilhante para todos nós. Ela nos mostra que, mesmo em meio às adversidades e pressões, devemos manter nossa fidelidade a Deus. Esta história nos ensina que a fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade, acima de qualquer ganho temporário ou prazer. A escolha de José de fugir da tentação é uma lição poderosa para nós sobre a importância de preservar nossa integridade. Pergunta para reflexão: quais são as tentações que você enfrenta em sua vida? Como você pode buscar a força de Deus para resistir e manter sua integridade? Refletir sobre essas perguntas pode nos ajudar a preparar nossos corações e mentes para enfrentar as tentações com a força de Deus. Cada pessoa tem suas próprias batalhas e tentações. Pode ser a tentação de comprometer nossos valores no trabalho para obter uma promoção ou evitar conflitos. Pode ser a tentação de buscar prazeres momentâneos que sabemos que são prejudiciais a longo prazo. Também pode ser a tentação de agir de maneira egoísta, colocando nossos desejos acima das necessidades dos outros. Ao refletir sobre as tentações que enfrentamos, devemos reconhecer nossas fraquezas e vulnerabilidades. Este reconhecimento é o primeiro passo para buscar a ajuda de Deus. José não confiou em sua própria força para resistir à tentação. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus para fazer a escolha certa. Da mesma forma, precisamos buscar a força e a sabedoria de Deus para enfrentar nossas tentações. Oração para resistir às tentações e manter a integridade. Senhor, ajuda-nos a resistir às tentações que enfrentamos diariamente e a manter nossa integridade em todas as circunstâncias. Dá-nos a força necessária para escolher o teu caminho, mesmo quando somos pressionados e desafiados por situações difíceis. Que possamos ser firmes em nossos valores e fiéis aos teus ensinamentos, sabendo que, com a tua ajuda, podemos superar qualquer obstáculo. Que nossas ações reflitam nossa fé em ti e que possamos ser exemplos de integridade para aqueles ao nosso redor. Amém. Reflexão sobre o uso de nossos dons. Pense em como você pode usar seus dons e habilidades para a glória de Deus. Cada um de nós foi abençoado com talentos únicos que podem ser usados para servir aos outros e cumprir os propósitos divinos. Reflita sobre as oportunidades em sua vida onde você pode aplicar esses dons de maneira que honre a Deus. Ore pedindo a Deus que lhe mostre claramente essas oportunidades e que lhe dê a sabedoria para reconhecê-las.
Que possamos ser canais de bênçãos, utilizando nossos talentos para fazer a diferença no mundo. Oração. Senhor, ajuda-nos a confiar que Tu podes usar nossos dons e habilidades para abrir portas e criar oportunidades. Que possamos usar nossos talentos para a Tua glória e para o bem dos outros. Que tenhamos a coragem de seguir o Teu chamado e a disposição para servir com alegria e dedicação. Que nossas ações possam sempre refletir o Teu amor e a Tua graça. Amém. Hashtag Testemunhos e Exemplos Contemporâneos. Além dos exemplos bíblicos, há muitas histórias modernas que ecoam os temas da vida de José. Aqui estão alguns exemplos. Certamente, vamos dar mais profundidade e detalhamento a essas histórias inspiradoras. Nelson Mandela, a jornada de um libertador. Nelson Mandela, também conhecido como Madiba, é uma figura icônica cuja vida e legado transcendem fronteiras e gerações. Nascido em 1918, em uma pequena vila chamada Meso, da África do Sul, Mandela cresceu em uma sociedade profundamente marcada pelo racismo e pela segregação. Desde jovem, ele demonstrou uma forte paixão pela justiça e pela igualdade. Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano, ANC, na década de 1940, onde rapidamente se tornou um líder proeminente na luta contra o apartheid, o sistema institucionalizado de segregação racial que oprimia a maioria negra da África do Sul. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por suas atividades contra o regime. Ele passou 27 anos encarcerado, principalmente na notória prisão de Robben Island. Durante esses anos, Mandela suportou condições desumanas, trabalhos forçados e isolamento, mas nunca perdeu sua esperança e determinação. Em vez de sucumbir ao ódio, ele cultivou um espírito de perdão e reconciliação. Mandela entendia que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada se ambos, opressores e oprimidos, se libertassem das correntes do ódio. Quando finalmente foi libertado em 1990, Mandela emergiu como um símbolo global de resistência e resiliência. Em 1994, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, liderando o país em uma transição pacífica do apartheid para uma democracia multirracial. Sua presidência foi marcada por esforços para promover a reconciliação e construir uma nação unida. Ele estabeleceu a Comissão da Verdade e Reconciliação, que permitiu que vítimas e perpetradores de crimes do apartheid compartilhassem suas histórias e buscassem o perdão. A abordagem compassiva e visionária de Mandela ajudou a curar as profundas feridas da nação e estabeleceu um precedente para resoluções pacíficas de conflitos em todo o mundo. Corrie ten Boom, a mensageira do perdão. Corrie ten Boom nasceu em 1892, na Holanda, em uma família cristã devota que valorizava profundamente os princípios de amor e compaixão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família ten Boom arriscou suas vidas para esconder judeus e membros da resistência dos nazistas em sua casa, salvando muitas vidas. No entanto, em 1944, a família foi traída e presa. Corrie e sua irmã Betsy foram enviadas ao campo de concentração de Ravensbrück, onde enfrentaram horrores indescritíveis. Apesar das terríveis condições, Betsy e Corrie mantiveram sua fé e esperança. Betsy, em particular, encorajava Corrie a perdoar seus captores e acreditar no poder transformador do amor de Deus. Betsy morreu no campo, mas suas palavras e seu exemplo deixaram uma marca indelével em Corrie. Após a guerra, Corrie foi libertada e dedicou sua vida a viajar pelo mundo, compartilhando sua história de sobrevivência, fé e perdão. Em uma de suas palestras, Corrie encontrou um dos guardas de Ravensbrück, que pediu seu perdão. Inicialmente, ela lutou contra o ressentimento, mas, lembrando-se das palavras de sua irmã e confiando na força de Deus, ela ofereceu seu perdão ao ex-guarda.
Esse ato de perdão se tornou um testemunho poderoso da graça divina e do amor incondicional, inspirando milhões ao redor do mundo a buscar a reconciliação e a cura. Nick Vujicic, um testemunho de superação. Nick Vujicic nasceu em 1982, na Austrália, com uma rara condição chamada Síndrome de Tetra-Amelia, caracterizada pela ausência de braços e pernas. Sua infância foi marcada por desafios físicos e emocionais extremos. Ele enfrentou bullying, solidão e depressão, chegando a contemplar o suicídio. No entanto, com o apoio de sua família e sua fé em Deus, Nick encontrou forças para superar suas adversidades. Durante a adolescência, Nick começou a perceber que sua vida poderia ter um propósito maior. Ele decidiu dedicar-se a inspirar outras pessoas que enfrentavam dificuldades. Com coragem e determinação, ele aprendeu a realizar tarefas cotidianas de maneiras criativas e desenvolveu uma independência notável. Nick se tornou um palestrante motivacional de renome internacional, compartilhando sua mensagem de esperança e superação em mais de 70 países. Ele fundou a organização sem fins lucrativos Life Without Links, Vida Sem Membros, que busca encorajar pessoas com deficiências e outras adversidades a encontrar propósito e alegria em suas vidas. Além de suas palestras, Nick é autor de vários livros, nos quais ele compartilha suas experiências e a importância de ter fé e resiliência. Ele acredita que, independentemente das circunstâncias, cada pessoa pode encontrar um propósito e fazer uma diferença positiva no mundo. Essas histórias de Nelson Mandela, Corrie ten Boom e Nick Vujicic não apenas nos inspiram, mas também nos lembram do poder transformador do perdão, da resiliência e da fé. Elas nos mostram que, mesmo diante das adversidades mais extremas, é possível encontrar um caminho para a esperança, a cura e a realização de um propósito maior. Pense em um momento em sua vida onde você enfrentou uma grande adversidade. Como sua fé em Deus ajudou você a superar essa situação? Como você pode aplicar as lições da vida de José em sua própria jornada? Encerramos nossa sessão com um coração cheio de gratidão e admiração pelo Deus que transforma nossas vidas. A história de José nos ensina sobre a importância da fé, da integridade e do perdão. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, vivendo com confiança em Deus e buscando sua presença em todas as circunstâncias. A trajetória de José é um testemunho poderoso de como Deus pode transformar circunstâncias adversas em oportunidades de crescimento e bênçãos. Desde o momento em que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou inúmeros desafios. Ele foi injustamente acusado e aprisionado, mas em todos esses momentos de provação, José permaneceu fiel a Deus. Essa fidelidade e integridade de José são exemplos inspiradores para todos nós. Em situações difíceis, tendemos a questionar nossa fé e nos sentir desamparados, mas a história de José nos lembra que Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. O caráter de José é uma das maiores lições que podemos aprender. Ele manteve sua integridade, mesmo quando era tentado a comprometer seus valores. No Egito, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele resistiu firmemente, apesar das consequências severas. Sua integridade é um chamado para nós vivermos de acordo com nossos princípios, independentemente das pressões externas. Além disso, José perdoou seus irmãos, aqueles que traíram e venderam como escravo. Esse perdão não foi apenas um ato de misericórdia, mas uma demonstração de sua compreensão profunda do propósito de Deus. José reconheceu que Deus usou as ações malignas de seus irmãos para um bem maior, salvando muitas vidas durante a fome. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, vivendo com confiança em Deus e buscando sua presença em todas as circunstâncias. A confiança de José em Deus nunca vacilou, mesmo nas circunstâncias mais sombrias.
Essa confiança é algo que todos devemos aspirar a ter. Em momentos de dificuldade e incerteza, confiar em Deus nos dá força e coragem para continuar. José também nos ensina sobre a importância do perdão. O perdão é um tema recorrente nas Escrituras e uma parte central do cristianismo. No entanto, é muitas vezes difícil de praticar. José nos mostra que o perdão é possível, mesmo nas situações mais dolorosas, e que através do perdão, podemos experimentar a verdadeira liberdade e paz. Vamos encerrar com uma oração de gratidão e confiança. Senhor, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos pela história de José, que nos ensina sobre fé, integridade e perdão. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas próprias vidas, confiando que Tu estás trabalhando para nosso bem. Que possamos viver cada dia com a certeza de que Tu estás conosco, transformando nossas adversidades em bênçãos. Amém. Esta oração finaliza nossa reflexão, lembrando-nos da importância de manter um coração grato e confiante. Gratidão e confiança são pilares fundamentais na nossa caminhada com Deus. Ao sermos gratos, reconhecemos todas as bênçãos e misericórdias que recebemos diariamente. A gratidão nos mantém humildes e nos ajuda a focar nas coisas positivas, mesmo em tempos de dificuldade. Confiar em Deus, por outro lado, nos dá a segurança de que não estamos sozinhos. Nos momentos de incerteza, é essa confiança que nos sustenta e nos dá a força para seguir em frente. José é um exemplo perfeito de como viver uma vida de fé. Ele não permitiu que as circunstâncias adversas moldassem seu caráter ou sua fé. Em vez disso, ele usou cada desafio como uma oportunidade para crescer e fortalecer sua confiança em Deus. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Nossas vidas estão cheias de altos e baixos, mas se permanecermos firmes em nossa fé, como José, podemos superar qualquer adversidade. Deus tem um plano para cada um de nós, e às vezes, as dificuldades que enfrentamos são parte desse plano maior. Ao confiar em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, vivendo com confiança em Deus e buscando Sua presença em todas as circunstâncias. A vida de José nos lembra que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar nele em todas as situações. Essa confiança é fundamental para viver uma vida plena e abençoada. É essa confiança que nos permite enfrentar desafios com coragem e perseverança. Além disso, buscar a presença de Deus diariamente nos ajuda a manter nossa fé viva e forte. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes são formas de nos aproximarmos de Deus e fortalecer nossa fé. Vamos encerrar com uma oração de gratidão e confiança. Senhor, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos pela história de José, que nos ensina sobre fé, integridade e perdão. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas próprias vidas, confiando que Tu estás trabalhando para nosso bem. Que possamos viver cada dia com a certeza de que Tu estás conosco, transformando nossas adversidades em bênçãos. Amém. Esta oração serve como um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Ele está sempre presente, guiando-nos e protegendo-nos. A história de José é uma prova de que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando confiamos nele, podemos ter a certeza de que ele está transformando nossas adversidades em bênçãos. Essa confiança nos dá a paz e a segurança de que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, vivendo com confiança em Deus e buscando Sua presença em todas as circunstâncias. A história de José nos ensina que a vida é cheia de altos e baixos, mas se permanecermos firmes em nossa fé, podemos superar qualquer adversidade.
Deus tem um plano para cada um de nós, e às vezes, as dificuldades que enfrentamos são parte desse plano maior. Ao confiar em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Vamos encerrar com uma oração de gratidão e confiança. Senhor, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos pela história de José, que nos ensina sobre fé, integridade e perdão. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas próprias vidas, confiando que Tu estás trabalhando para nosso bem. Que possamos viver cada dia com a certeza de que Tu estás conosco, transformando nossas adversidades em bênçãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos nossa jornada de hoje sobre a incrível história de José e sua ascensão da prisão ao palácio, somos lembrados do poder transformador da fé e da soberania de Deus em nossas vidas. A trajetória de José nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para o nosso bem, preparando-nos para algo maior. Sua história é um testemunho de resiliência, integridade e confiança inabalável em Deus, mostrando que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar nas promessas e no plano divino. Mas nossa jornada espiritual não termina aqui. Temos muito mais para explorar e aprender. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na fascinante história de Moisés e a libertação do povo de Israel do Egito. Este será um momento imperdível, onde exploraremos como Deus usou Moisés para realizar um dos maiores atos de libertação na história bíblica. Próximo tema: Moisés e a libertação. Vamos descobrir como Moisés, um homem que inicialmente se considerava inadequado e temeroso, foi chamado por Deus para enfrentar o faraó e liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Este relato épico não só revela o poder de Deus para salvar e libertar, mas também nos ensina sobre a obediência, coragem e a importância de confiar no chamado divino. No próximo vídeo, falaremos sobre o chamado de Moisés. Como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente e o chamou para uma missão extraordinária. Êxodo capítulo 3 versículo 1 ao 22. A luta interna de Moisés com seus medos e dúvidas, e como Deus respondeu com paciência e provisão. 2. Os 10 mandamentos. A importância dos 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 20 versículo 1 ao 17. Como esses mandamentos estabeleceram uma base moral e espiritual para o povo de Deus. 3. Os milagres e maravilhas. Os milagres que Deus realizou através de Moisés, incluindo as pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 7 versículo 14 ao 25 e capítulo 14 versículo 21 ao 31. Como esses atos de poder demonstraram uma supremacia de Deus sobre os deuses egípcios e fortaleceram a fé dos israelitas. 4. A jornada no deserto. As lições aprendidas durante os 40 anos de peregrinação no deserto, incluindo a provisão de maná e água. Êxodo capítulo 16 versículo 4 ao 35 e capítulo 17 versículo 1 ao 7. A importância da paciência e da confiança em Deus durante tempos de espera e prova. 5. A importância da obediência e da fé. Como a obediência de Moisés e sua fé em Deus resultaram na libertação de um povo inteiro. As aplicações práticas para nossas vidas hoje. Como podemos aprender a confiar e obedecer a Deus em nossas próprias jornadas. Importância do tema para uma vida próspera com as palavras de Deus. A história de Moisés e a libertação de Israel é fundamental para entender a natureza redentora de Deus e sua capacidade de transformar vidas. Este tema é crucial para quem busca viver uma vida próspera e alinhada com os princípios divinos. Através do exemplo de Moisés, aprendemos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele nos chama a sair de nossas zonas de conforto, enfrentar nossos medos e confiar em sua provisão e poder. Ao nos aprofundarmos na vida de Moisés,
seremos desafiados a refletir sobre nosso próprio chamado e como podemos responder com fé e obediência. Veremos que, assim como Moisés, somos chamados a ser instrumentos de Deus para trazer libertação e esperança ao mundo ao nosso redor. Interação com o público. Antes de encerrarmos, quero convidar todos vocês a participar ativamente desta jornada. Nos comentários abaixo, compartilhem suas expectativas para o próximo vídeo sobre Moisés. Quais aspectos dessa história mais ressoam com você? Como você vê o papel de Deus na sua própria vida de maneira semelhante à de Moisés? Seus insights e reflexões são valiosos e enriquecem nossa comunidade de fé. Também, se você tem perguntas ou tópicos específicos que gostaria de ver abordados no próximo vídeo, por favor, deixe seus comentários. Estamos aqui para aprender e crescer juntos, apoiando-nos mutuamente em nossa caminhada espiritual. Chamada para ação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas mensagens inspiradoras. Juntos, podemos espalhar a luz do Evangelho e ajudar outros a encontrar esperança e força na Palavra de Deus. Vamos encerrar este momento com uma oração de gratidão e expectativa. Senhor, agradecemos por tudo que aprendemos hoje sobre a vida de José e tua soberania em nossas vidas. Estamos ansiosos para continuar nossa jornada explorando a história de Moisés. Prepara nossos corações e mentes para receber tua sabedoria e orientação. Que possamos crescer em fé, obediência e amor. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, onde descobriremos mais sobre o poder libertador de Deus através da vida de Moisés. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Deus abençoe. Amém e até a próxima.